Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E se você aí procura por um tapete que transmita conforto e aconchego, este daqui é a escolha perfeita para você. Um tapete lindo, super fácil de fazer. Olha só, um tapete bem encorpado, um tapete bem pesadinho, ideal aí para usar em portas de entrada ou compor aí um lindo jogo de banheiro. Este tapete ficou com a medida no meu ponto de 90 centímetros de comprimento por 50 de largura. Eu trabalhei com agulha 3,5 milímetro. E os fios maravilhosos aqui que eu usei são os fios da Círculo. Eu usei aqui um barroco natural, número 6. Um novelo deu tranquilamente, ainda sobrou bastante para me fazer esta peça. Usei aqui também bem pouco de um novelo Max Color, também é um barroco número 6. Essa cor é o castanha. Aqui também usei bem pouco de um novelo do barroco Max Color, também número 6, o amarelo canário. E aqui também o barroco Max Color número 6, a cor tabaco. Então, vamos lá para a videoaula. Com o fio aqui, esse é um barroco Max Color, é o fio 6, a cor tabaco. Vou fazer aqui meu anel mágico, desta forma. Venho aqui por baixo, laço meu fio, ó, já fiquei com essa laçadinha na minha agulha. Então, aqui eu já faço as minhas 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Desta forma. Então, 3 correntes é o primeiro ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui dentro do anel 16 pontos altos com espaço de uma corrente. Então, eu vou dar mais uma corrente aqui, que vai ser o espaço. Então, eu venho aqui dentro do anel e vou fazer aqui mais 15 pontos. Uma corrente e um ponto alto. Então, vamos fazer até totalizar os 16. Um ponto alto e uma corrente. Desta forma. Terminei aqui, ó, 16 pontos altos com espaço de uma corrente. Então, aqui já cortei meu fio, vou fazer a união aqui, ó. Então, já dei uma corrente para mim fazer a união aqui, ó. Na terceira correntinha que eu iniciei, ó. 1, 2, 3, ó. Dentro da terceira correntinha, eu faço a união aqui, ó. Com ponto baixíssimo, ó. Passo todo o meu fio. Passo todo o fio, ó. Então, eu venho aqui, ó, no segundo ponto, nesse espaço, vou pegar aqui a ponta do meu fio e vou levar lá para o avesso, ó. E lá vou fazer aqui o meu acabamento final. Vou pegar aqui uma laçadinha e vou fazer uma corrente, 2 correntes, passo todo o fio e aperto aqui, ó, para fazer o nozinho, dessa forma. Da mesma forma, eu vou apertar aqui, ajustar o meu anel mágico aqui. Eu preciso dar o nozinho, senão o anel desmancha, ele abre. Então, eu pego aqui uma laçadinha, próxima à ponta do fio, passo por essa laçada e faço 1 e 2 correntes. Fiz as 2 correntes, passo todo o fio. Agora, eu venho aqui e aperto aqui bem, ó, essas 2 correntes para formar o nozinho. Então, eu fiquei com essas 2 pontas. Então, eu venho aqui, ó, só pelo lado do avesso, pegando algumas laçadas e vou aqui embutir a ponta destes fios, ó. Vou passar primeiro esse, dou uma seguradinha, ó, e vou embutindo aqui. Nesses 16 pontos, essas 2 pontas, ó. Depois que eu embuti bem embutidinho, eu corto a ponta do fio. Mas, lógico, se você tiver aí o seu jeitinho também de fazer seu acabamento, pode estar fazendo. Então, aqui agora, nós vamos para a segunda carreira. Este também é um fio barroco Max Color, número 6. A cor é o castanha.
Então, aqui agora eu vou fazer a minha laçadinha, faço uma laçadinha inicial. Dou uma apertadinha assim, ó, e já fiquei aqui com a laçadinha, ó. Então, eu vou trabalhar aqui agora dentro aqui dos espaços, ó. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu venho aqui dentro de um espaço, de uma correntinha, faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntes, que é o primeiro ponto alto. A pontinha eu seguro aqui, já vou trabalhando, embutindo essa ponta. Então, eu vou dar a minha laçada, vou pro segundo, tô no segundo ponto, ó. Vou passar só as 2 primeiras laçadas e conservo a última na minha agulha. Vou dar a laçada, passo por 2 e fecho aqui essas que tá todas na minha agulha, desta forma. Vou dar agora 2 correntes, 1 e 2 correntes, e vou no próximo espaço e vou fazer a mesma coisa, 3 pontos altos fechados juntos, porque eu tiro só as 2 primeiras laçadas e conservo a última na minha agulha. Dou a laçada, no mesmo espaço, vou para o segundo ponto, tiro 2 e conservo a última. Dou a laçada, novamente, tiro 2, fiquei com 4 na minha agulha. Laço o fio e fecho todas as 4 de uma vez. 1 e 2 correntes, e vamos assim, nos 16 espaços, fazer esses 3 pontos altos fechados juntos, conforme eu já fiz aqui. Terminei, então, aqui a minha segunda carreira, ó. Já dei minhas 2 correntinhas para mim fazer a união aqui, ó. Então, eu venho aqui, bem no pezinho aqui desses 3 pontos, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Passo por dentro dessa que está na minha agulha, todo o fio, ó. Passo todo o fio. Aí, eu venho aqui no avesso, ó. Vou pegar aqui uma laçadinha. Vou pegar aqui a ponta do fio, ó, e vou dar 1 e 2 correntes. Passo todo o fio, venho aqui e aperto bem apertadinho para formar o nozinho. Então, essa ponta desse fio também vou estar aqui embutindo aqui nesses pontos altos aqui, ó, da mesma forma que eu fiz aqui na primeira carreira. Olha só, então agora eu vou trabalhar a cor amarela. Esse também é um fio Barroco Max Color número 6. A cor é o amarelo canário. Então, vou trabalhar agora nos espaços aqui das 2 correntes. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto. Vou embutir aqui, conforme eu for trabalhando. Então, vou dar minha laçada. E vou fazer da mesma forma, 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou tirar só a primeira etapa e conservo a última na minha agulha. Vou dar laçada, vou passar por 2 e vou pegar o fio e vou fechar todas que estão na minha agulha. Agora, eu vou dar 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. E vou no próximo espaço fazer a mesma forma, passo por 2, conservo na minha agulha última, dou a laçada, tiro 2, conservo a última na laçada, dou aqui, ó, a laçadinha, ó, estou com 5, ó. Então, eu passo por 2, fiquei com 4, ó, pego o fio e fecho todas. 1, 2 e 3, e vou fazer agora em todos os espaços. Então, novamente, eu vou ficar com 16 pétalas assim, ó. Finalizei, ó, olha só como que ficou. Então, aqui já cortei meu fio, fiz as minhas 3 correntes e vou fazer a união aqui, ó, bem no pezinho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Passo todo o meu fio, venho aqui no avesso e vou fazer o acabamento da mesma forma, ó. Vou pegar aqui uma pontinha, vou trazer a ponta do fio.
E vou fazer aqui 1 e 2 correntes, ó. Passo todo o fio, aperto bem essas 2 correntes para formar o nozinho. E vou aqui embutir. Então, aqui agora, eu já vou trabalhar a cor cru, que vai ser a última aqui. Então, esse é o fio natural, né? A cor cru aqui é um barroco. Também o fio número 6. Todos esses fios que estou usando são da Círculo. Então, eu vou fazer aqui já, ó, um ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntes. 1, 2 e 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto. 3 correntes, só que aqui nessa carreira, nos 4 cantos, eu vou fazer pontos altos duplos. Então, eu tenho que fazer 4 correntes para dar a altura de um ponto alto duplo. Então, 4 correntes. Vou dar 2 laçadas e venho aqui fazer mais 2 pontos. Então, já tenho 2, lembrando que é com 2 laçadas. Por isso, eu iniciei com 4 correntes para dar a altura aqui desse ponto alto duplo, ó. Vou dar 2 correntes e venho fazer mais 3 pontos altos no mesmo espaço, 3 pontos altos duplo, ó, no mesmo espaço. 1 ponto, 2 laçadas, e vou fazer já o segundo ponto, sempre passando de 2 em 2 laçadas. 2 laçadas, e vou pro terceiro, passo por 2, passo por mais 2 e fecho as 2, ó. Vou dar agora 2 correntes, me desculpe, 1 corrente só, tá? 1 corrente, e vou fazer aqui na próxima alça 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Dessa forma. 1 corrente. Na próxima alça agora, eu vou fazer 3 pontinhos altos fechados juntos, ó. Então, fiquei com a laçada, fiquei com essas 3, a minha agulha, eu laço o fio e fecho tudo de uma vez. Dou a laçada, fiquei novamente com 3, laço o fio e fecho as 3. Dou a laçada, fiquei com 3 novamente, laço o fio e fecho as 3. Vou dar 1 corrente e nessa próxima alça eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Dessa forma. Agora, eu vou dar 1 corrente e vou fazer mais um canto igual a este, com 3 pontos altos, ó, com 2 duplo, ó, 2 laçadas. Então, passo por 2, pego o fio, passo por mais 2, pego o fio e fecho. 2 laçadas, ó, vou passando de 2 em 2, ó, 2 em 2, fiquei com 2 e fecho. 2 laçadinhas, passo por 2, por mais 2 e fecho. 1 e 2 correntes e vou aqui fazer mais 3 pontos altos, para ficar aqui o segundo canto, de 2 em 2. 2 laçadas, 2 laçadas e venho aqui fazer mais um ponto. Ó, sempre passando de 2 em 2, dessa forma, ó. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar por toda a volta, ó. Então, os cantos, 3 pontos altos duplos. Próxima alça, 3 pontos altos. Próxima alça, 3 pontos altos fechados juntos, ó. Então, agora é repetição por toda esta volta. Finalizando, olha só que lindinho. Então, eu já dei 1 corrente aqui, eu preciso dar 1 corrente para mim fazer a união aqui, ó, na 4ª correntinha, com ponto baixíssimo, ó. Laço o fio e passo nessa que está na minha agulha todo o fio. Vou lá no avesso e vou fazer aqui o meu acabamento final. Então, tá prontinho, olha só que lindinho que ficou.
Estou, então, aqui, ó, já com o segundo quadradinho, onde eu já vou fazer aqui toda essa lateral aqui em volta, com a cor natural, aonde eu vou aqui no primeiro leque unir aqui, ó, neste leque. Então, aqui já dei minha laçadinha inicial, vou aqui numa alça e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer 4 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto duplo, e vou fazer aqui mais 2 pontos, para mim ficar no total com 3 pontos altos duplo, duplo porque 2 laçadas. Passo por 2, mais 2 e fecho aqui as 2. Novamente, mais um ponto alto duplo, sempre passando de 2 em 2. Vou dar aqui agora uma corrente e vou aqui, ó, no outro quadradinho que já está pronto, ó, e faço aqui a união, ó. Passo lá dentro, trouxe, e essa laçada eu passo dentro dessa que está na minha agulha. Vou dar mais uma corrente e vou aqui agora trabalhar aqui esse quadradinho que eu estou trabalhando, finalizando aqui o leque. Então, vou fazer aqui os 3 pontos altos duplos que faltam aqui para completar o leque. Desta forma. 2 laçadas e faço aqui o terceiro, ó. Então, aqui, ó, já uni, ó. Então, aqui agora eu vou finalizar esta volta conforme eu fiz aqui neste primeiro. E assim também o terceiro eu vou unir aqui neste segundo da mesma forma que eu estou aqui, ó. Esse segundo no primeiro. Então, eu vou ficar com 3 módulos unidos assim, ó. Só pelo um leque. Olha só, uni os três módulos, ó. Sempre pelas pontinhas, ó, só. Então, aqui já está a base aqui do nosso tapete. Então, aqui agora com o fio natural, dei aqui minha laçadinha inicial. Então, eu tenho aqui, ó, um leque, 2 e 3. Então, esse aqui vai ser aqui, ó, a ponta aqui do tapete, ó, usando esses 3 leques. Então, eu vou começar aqui por este leque, ó, depois da união, eu tenho esse primeiro leque. Então, eu venho nesse primeiro leque e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Aqui, ó, no módulo é ponto alto duplo, mas agora nós vamos trabalhar com ponto alto. Então, eu pego aqui a pontinha, seguro e já vou aqui embutindo aqui essa ponta. Então, eu vou fazer mais 2 pontos altos, para me ficar com 3 pontos. 3 pontos altos, ó. 2 correntes e mais 3 pontos no mesmo espaço, formando aqui um novo leque, mas agora com ponto alto e não com ponto alto duplo. Tomar cuidado para não sobrepor ponto. Vai ficar bem bonitinho assim, ó. Então, agora eu vou dar uma corrente e aqui eu tenho, ó, os bloquinhos de 3 pontos. Aqui, ponto alto, aqui meio ponto. Nós vamos trabalhar agora só ponto alto. Então, dei uma corrente, eu venho aqui sobre o primeiro ponto e faço um ponto alto. Um ponto alto sobre o segundo, sobre o terceiro. Então, fiz a repetição, ó, dos 3 pontos. Uma corrente e venho aqui, ó, nesse próximo bloquinho e faço a repetição. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos, ó. Repetição novamente, uma corrente, e aqui eu tenho esse outro bloquinho de 3 pontos. Então, um ponto sobre o segundo e um ponto sobre o terceiro. Desta forma, ó. Agora, eu tenho aqui o leque bem central aqui, ó, a ponta. Então, eu vou dar aqui uma corrente e venho aqui fazer a repetição deste leque novamente. 3 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 no mesmo espaço. Desta forma.
Vou dar uma corrente e aqui eu vou fazer a repetição conforme eu fiz aqui, ó. Ponto sobre ponto. E aqui, outro leque conforme eu iniciei aqui, ó. Então, eu vou adiantando e volto aqui, ó, neste lequinho. Cheguei aqui no leque, olha. Então, eu fiz, ó, três leques, ó. Agora, aqui, né, já vamos para a lateral, ó. A lateral. Tomar cuidado aqui para verificar se não está torcido aqui, ó. Para ficar um módulo do direito ou do avesso. Então, presta atenção que os três tem que estar do direito bem bonitinho aqui, a união. Então, eu já vou aqui, ó, nessas duas laterais, ó. Então, eu vou dar uma corrente, venho aqui no primeiro espaço de uma corrente, ó, e faço aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente e vou no outro espaço, ó. Agora, eu estou trabalhando os espaços. E faço mais 3 pontos. 2 e 3. Uma corrente e venho no próximo espaço e faço mais 3 pontos. 2 e 3 pontos, ó. E tenho aqui mais um espaço, uma corrente e venho aqui nesse último espaço e faço 3 pontos altos. Olha só. Então, aqui agora eu tenho a união, ó. Então, aqui sem corrente, sempre na união, eu não vou fazer corrente. Eu venho aqui, ó, bem no meio da união aqui, ó, e faço um ponto alto, ó. Fiz um ponto alto. Então, sem nenhuma corrente, eu venho aqui para o próximo módulo e vou fazer aqui a repetição. Em cada espaço de uma correntinha, eu vou fazer os 3 pontos conforme eu fiz aqui, ó. Dessa mesma forma, eu vou adiantando e volto aqui no leque, ó. Cheguei no leque, ó, então eu fiquei com 1, 2, 3 e 4 buraquinhos, ó. E aqui também, ó, 1, 2, 3 e 4, com separação de uma correntinha. Somente aqui no encontro que não tem corrente. Então, eu vou dar uma corrente aqui e cheguei no leque, onde eu vou fazer a repetição dele, dos 3 pontos, com espaço de 2 correntinhas. Vou adiantando aqui o leque e volto já. Fiz o leque, ó, então aqui agora eu vou descer novamente, ó. Essa lateral aqui eu encontro, olha só, presta atenção, ó, para não estar virado. E vou fazer esta repetição aqui, ó, essa repetição. Até eu chegar aqui, ó, onde eu vou fazer aqui a ponta, ó, do tapete. Vou adiantando e volto aqui, ó, neste leque. Cheguei aqui, ó, no cantinho, então eu vou fazer a repetição da mesma forma que eu fiz aqui, ó. A repetição do leque, ó, repetir os 3 pontos com espaço de uma correntinha, ó. Então, é repetição esta ponta igual a esta, ó, igualzinha. Aqui os encontros também repetição igual aqui, ó. Finalizando então aqui, ó, a primeira, eu vou falar primeira carreira, né, que considerando depois da união dos módulos, então é a primeira carreira. Olha só como que ficou. Cheguei aqui onde eu iniciei, ó, então dei aqui uma corrente e vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei, ó, 1, 2, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo, dessa forma, ó. Então, agora eu vou dar início à segunda carreira. Nessa segunda carreira, vai ter uma mudança. Então, aqui eu estou com o primeiro leque dos 3, ó. Primeiro dos 3 da ponta, ó. Então, aqui eu vou com ponto baixíssimo, ó, no segundo ponto, ó. Pegando essas 2 laçadinhas aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, dessa forma, uma laçada dentro da outra. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vou aqui no terceiro ponto e faço
um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos, ó. Então, eu pulei aqui o primeiro ponto, ó. Então, eu venho aqui dentro do espaço e faço mais 2. Então, eu vou ficar agora com 4 pontos, ó. Pulei o primeiro, fiz a repetição dos 2 e 2 dentro do espaço. Agora, eu faço 2 correntes, dou uma apertadinha assim para não remontar pontos. Então, vou fazer aqui 2 pontos, 1 e 2. Vou fazer a repetição do primeiro ponto e do segundo ponto. Então, aqui, ó, eu deixei de trabalhar o primeiro ponto e o último ponto, ó. Vou fazer uma corrente e vou aqui, ó, nos 3 que me apresenta aqui na minha frente. Vou fazer a repetição do primeiro, do segundo, e aqui no terceiro eu vou fazer 2 pontos juntos, ó, um aumento. Então, agora vai ficar com 4 pontos, ó, dessa forma. No último, 2, ó. Uma corrente e vou fazer a repetição aqui nesses 2 bloquinhos, conforme eu fiz aqui, ó, com espaço de uma corrente. Olha só, então, olha, os 3 bloquinhos. Então, eu cheguei aqui, ó, no leque, no leque da ponta, ó. Então, eu vou fazer essa repetição aqui, ó. Então, eu vou fazer essa repetição nesse leque também. Então, são 3 leques. Dei uma corrente, pulo o primeiro e faço um ponto alto. Um ponto alto no segundo. Dentro do espaço, 2 pontos, ficando com 4 pontos. 2 correntes, dentro do espaço, 2. Faço aqui a repetição do primeiro ponto e do segundo ponto, ó. Ficando, então, com 4 pontos, ó. Então, até chegar nesse leque, vai ser essa repetição aqui, ó. Esse leque vai ser essa repetição, aqui na outra lateral também. Olha só. Então, desta forma, ó. Os leques, 3 leques, ó. Dessa forma. Agora, aqui, eu já vou descer, ó, nas laterais. Aqui agora, nessas laterais, o modelo, o desenho vai mudar. Então, aqui está meu último leque. Eu já venho aqui, ó, já descendo, ó. Agora, eu vou trabalhar aqui dentro dos espaços, ó. Então, vou dar uma corrente, um ponto aqui, ó. 2 pontos, 3 pontos altos, ó. Uma corrente, venho no próximo espaço e faço mais 3. E assim eu vou fazer por 4 vezes os buraquinhos, até eu chegar aqui no encontro, ó. Cheguei aqui no encontro, ó, deu, ó, os 4 buraquinhos, ó. 1, 2, 3 e 4, com espaço de uma corrente. Então, aqui tem o ponto alto que eu fiz, ó, na carreira anterior, ó. Então, não vou dar nenhuma corrente para mim vir nesse ponto alto aqui, ó. Só que eu vou fazer aqui um ponto alto em relevo, ó, para ficar mais bonitinho. Então, eu venho assim, ó, abraçando o ponto, ó. Abraçando, ó. E faço aqui um ponto alto. Dessa forma, ó. Em relevo. Não vou dar nenhuma corrente, venho aqui já no próximo espaço e vou já dar início aqui os 4 buraquinhos de 3 pontos altos com espaço de uma corrente. Então, vou subir essa lateral conforme eu fiz aqui, ó. Aqui, eu vou fazer a repetição do leque, vou descer novamente, aqui o ponto alto em relevo. Então, é repetição até eu chegar aqui, ó, nesse leque aqui, ó, que é um dos 3 da ponta, ó. Fiz a lateral aqui, ó, dessa forma, que é a repetição do leque. Então, eu cheguei aqui na ponta, ó, onde eu tenho os 3 leques, ó, 1, 2 e 3, conforme eu fiz aqui, ó. Então, aqui eu
Vou dar uma corrente e vou no primeiro leque dos 3, ó. Então, eu pulo o primeiro, faço o segundo e 2 aqui dentro do espaço das 2 correntes. Vou dar 2 correntes e mais 2 aqui no mesmo espaço. Repetição aqui do primeiro de 3, do segundo de 3. Então, não trabalhei o primeiro e nem o último. Então, vou dar aqui uma corrente e vou trabalhar aqui o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto eu vou fazer o aumento, onde vai ficar 2 pontos juntos, ficando 4, ó. Então, agora é repetição por toda a volta, ó. Essa ponta, fazer conforme foi feita aqui, ó. E a outra lateral, conforme foi feita aqui, esse zigue-zague. Da mesma forma, vai ser feita aqui, ó. Volto, então, com essa segunda carreira já finalizada. Finalizando, então, a segunda carreira. Aqui já dei uma corrente. E vou fazer a união aqui na terceira correntinha que eu iniciei, ó, com um ponto baixíssimo sem laçada. Introduzo a agulha aqui na terceira, laço meu fio e passo por essa que está na minha agulha. Dessa forma. Novamente, aqui iniciando a terceira carreira, eu vou pular o primeiro ponto, ó. Primeiro ponto eu pulo, então, eu venho com ponto baixíssimo aqui no segundo, ó. Pegando sempre essas 2 laçadinhas. Faço o ponto baixíssimo, ó. Essa laçada dentro dessa que está na minha agulha. Agora, vou fazer as 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, ó. Ele dá a altura de um ponto alto. Então, aqui agora, eu venho aqui, ó. E faço um ponto alto aqui no terceiro. E aqui no quarto ponto, ó. E dentro desse espaço, eu não vou fazer 2 pontos, eu vou fazer somente um. Porque se eu pôr 2 pontos, é perigoso eu pegar muito ponto e começar a dar uma embabada aqui nessa ponta. Então, eu vou fazer assim, ó. Vai ser uma carreira com 2 e uma carreira com 1 dentro do espaço. Então, novamente, eu fiquei com 4 pontos, ó. Novamente, eu fiquei com 4. Então, vou fazer agora 1, 2 correntes. Venho aqui, ó, e faço um ponto alto dentro do espaço. Vou fazer a repetição aqui do primeiro de 4, do segundo e do terceiro, ó. Então, eu fiquei com 4 pontos, ó, com espaço de 2 correntes. Dessa forma. Então, aqui agora, ó, eu vou dar uma corrente e vou somente fazer a repetição dos 4, para mim ficar novamente com 4. Porque eu quero equilibrar aqui o leque com 4 e aqui também com 4. Então, vou fazer a repetição dos 4. Então, não tem aumento aqui, essa terceira carreira, ó. Só vou fazer a repetição deles, ó, dos 4 pontos. Mostrando aqui, olha só. Uma corrente e vou fazer aqui repetição dos 4. Aqui, nesse leque, eu vou fazer conforme eu fiz aqui, da mesma forma. Aqui também, a repetição dos 4, e aqui nesse leque também, a repetição desse primeiro. Então, vou adiantando e volto lá na lateral já. Cheguei aqui, ó, no último leque, então, ficou assim, ó, tudo com 4 pontos, ó. Não teve aumento aqui nesses 3 raios, e nos 3 leques eu coloquei só um aqui dentro do espaço, ó, pra ficar tudo igualzinho com 4. Então, aqui a lateral, eu vou fazer conforme eu fiz a carreira anterior, uma corrente e 3 pontos altos em cada bloquinho. Dando aqui, então, a repetição dos 4 bloquinhos novamente. Aqui, o ponto alto em relevo, então, vou adiantando aqui e volto aqui no ponto alto em relevo. Olha só, então, ficou assim, ó, os 4 bloquinhos. Então, aqui agora eu não vou dar nenhuma corrente, porque eu cheguei aqui no encontro, onde eu tenho o ponto alto em relevo. Então, sem nenhuma corrente, eu venho aqui, ó, laçando aqui por baixo, ó, e fazendo um ponto alto, ó.
sem nenhuma corrente, eu já venho aqui, ó, pro outro módulo, já no primeiro espaço, e venho fazer os 3 pontos. Então, aqui agora é repetição até o final, conforme eu já fiz nas etapas anteriores. A outra ponta é igual essa lateral aqui, igual essa aqui, ó. Fechando, então, a terceira carreira. Mostrando como que ficou. Aqui as pontas, né? Onde eu fiz só a repetição dos 4. Nos leques eu fiz só um dentro das correntinhas. Então, aqui agora eu vou fazer a união da terceira carreira e já dar início à quarta carreira. Então, eu venho aqui na terceira correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, porque eu vou pular este primeiro. Então, eu venho aqui no segundo ponto, pegando as 2 laçadinhas e faço um ponto baixíssimo. Faço as 3 correntes, que é o primeiro ponto alto. Faço a repetição aqui do próximo ponto. Do próximo ponto. Agora, aqui dentro do espaço, eu vou fazer 2. Então, agora eu vou ficar com 5 pontos. 1 e 2. 2 correntes. No mesmo espaço, eu faço mais 2. Faço a repetição neste primeiro de 4. No segundo aqui de 4. No terceiro de 4. Então, fiquei sem trabalhar o primeiro e o último pontinho. Então, agora é 5 pontinhos, ó. Porque eu fiz 2 aqui dentro, ó. Então, aqui agora eu dou uma corrente e tenho aqui já, ó, esses 3 desenhos aqui, ó. Então, eu tenho 4 aqui, ó. Então, eu vou fazer a repetição do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ponto, e no mesmo espaço eu faço mais um aumento aqui. Então, eu fiquei com 5, ó. E assim eu vou fazer nesse próximo raio, o leque aqui, igual eu fiz aqui, e no outro leque também, porque são 3 leques, né? Então, é repetição. Tudo agora é com 5 pontinhos altos. Cheguei aqui, ó, no terceiro leque. Então, a ponta ficou assim, ó. Agora, já vou descer aqui a lateral, ó. Então, vou fazer a repetição novamente dos 4 bloquinhos. Então, eu dou uma correntinha, venho aqui no primeiro espaço, faço os 3 pontos. E assim, eu vou fazendo aqui nos espaços de uma correntinha. Aqui, eu vou fazer a repetição do ponto alto em relevo. Cheguei, então, aqui no encontro, onde tem o ponto alto em relevo, então, pra mim, ó, ficou os 4, ó. Então, eu não dou nenhuma corrente e venho aqui fazer o ponto alto, ó, abraçando ele assim, ó. E faço aqui o ponto alto. Sem nenhuma corrente, eu já venho aqui no próximo módulo e já começo a fazer o primeiro de 4 aqui, grupinhos de 3. Então, aqui agora, essa quarta carreira é só repetição. A outra ponta, vou fazer igual essa daqui, ó, igualzinha. A outra lateral também igual aqui a esta. Fechando, então, aqui, uma, 2, 3, a quarta carreira. Ficou desta forma, as laterais, os 4 grupinhos aqui. O leque aqui do meio, ó, é repetição do meio. E aqui as 2 pontas iguais. Então, aqui eu cortei meu fio, porque eu vou fazer agora algumas carreirinhas na cor castanha, para dar assim um charme a mais aqui na peça. Então, aqui eu vou dar uma corrente e vou aqui na terceira correntinha que eu iniciei, ó, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, ó, passo dentro dessa laçadinha todo o fio, ó. Ficando dessa forma, eu venho aqui no segundo ponto alto, ó,
pegando por trás, ó, essas duas laçadinhas. Vou pegar aqui a ponta do fio e vou levar lá para o avesso, ó. Ficando aqui um encontro, ó, bem bonitinho. Aqui do lado do avesso, eu vou fazer aqui o arremate do fio. Então, vou pegar aqui uma laçadinha próxima, que é a ponta do fio, ó, próxima, laço o fio e faço uma, duas correntes, passo todo o fio pela essa segunda corrente, aí eu venho aqui, ó, e aperto bem aqui, ó, essas duas correntes, ó, formando um nozinho. Então, aqui agora eu vou esconder aqui, embutir a ponta desse fio. Vou pegando as laçadas só pelo lado do avesso, ó, não deixando aparecer pelo direito, ó. E pego aqui, dou uma seguradinha assim, ó, e vou embutindo aqui a ponta desse fio, ó. Então, eu faço o acabamento desta forma. Então, até o final da peça, todos os acabamentos eu farei dessa forma. Mas, se você tem aí o jeito seu de fazer seu acabamento, pode estar fazendo também. Então, aqui agora, eu vou trabalhar a quinta carreira na cor castanha. Vou dar aqui a minha laçada, pra mim já ficar com a minha laçadinha na minha agulha, desta forma. Vou começar aqui no primeiro leque do canto, né? Onde eu tenho o primeiro de 5, ó. Onde eu tenho aqui os 5 pontos. Então, vou pular o primeiro ponto, pulo o primeiro, ó, e venho aqui no segundo, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Faço as minhas 3 correntes, que é o primeiro ponto. Agora, eu vou fazer a repetição do próximo ponto. Aqui, ó, posso estar segurando aqui a ponta do fio, ó. Junto aqui, já vou trabalhando e embutindo ela, ó. Então, uma repetição do próximo ponto. Do próximo ponto. Do próximo ponto. Então, eu tô com 4 pontos. Eu vou fazer repetição dos 5. Então, aqui dentro do espaço, eu não vou fazer 2. Eu vou fazer somente um ponto, ó. Um ponto. 2 correntes, no mesmo espaço, um pontinho só. Vou fazer a repetição dos 5. Então, venho aqui, faço a repetição do primeiro. Aqui do segundo. Do terceiro. Aqui do quarto. Então, eu deixei de trabalhar o primeiro ponto e o último pontinho, ó. Dessa forma. Então, aqui agora eu dou uma corrente e venho aqui fazer a repetição dos 5. Então, aqui não tem um aumento agora, só vou simplesmente só repetir os 5 pontos. 2, 3, 4 e 5. Eu não vou fazer aumento, que ele pode ganhar ponto demais e ficar meio embabado aqui a ponta. Então, por isso, eu vou fazer até no momento, eu tô fazendo uma carreira aqui, ó, com um dentro e outra com 2. E aqui eu faço só repetição. Na próxima, eu faço 2 pontos, aumentando para 6. Então, aqui agora é repetição, ó. Dessa forma, aqui aqui o leque, eu vou adiantando até chegar aqui, ó. Pra mim descer aqui a lateral. Cheguei aqui, ó, fiz aqui os 3 leques, ó, a repetição dos 5. Então, aqui agora eu vou descer a lateral, onde eu vou fazer novamente os 4 bloquinhos aqui, ó, dentro dessa uma correntinha. Então, aqui essa lateral é sempre repetição. Vou adiantando e volto aqui, ó, no ponto alto em relevo. Fiz os 4 bloquinhos, ó. Então, aqui sem nenhuma correntinha. Aqui, para fazer sempre esse ponto alto em relevo, nunca eu dou uma correntinha, eu venho direto. Então, eu abraço aqui, ó. E faço o ponto alto em relevo. E assim, eu vou fazer essa repetição por toda a lateral aqui, neste leque, fazer a repetição dele, conforme eu já tenho feito aqui, ó, desde o início. Então, repetição por toda esta volta. Finalizando a quinta carreira,
Olha só que bonitinho que tá ficando. A pontuação, ó, bem certinho, ó. O tapete tá, ó, perfeitinho. Não tem ponto sobrando nem faltando. Então, aqui, vou fechar a quinta carreira. Vou dar aqui uma corrente. E vou aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei. E fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Dentro dessa argolinha está na minha agulha. Vou novamente deixar de trabalhar o primeiro ponto. Então, eu venho aqui no segundo ponto, pegando essas duas laçadinhas. E fazendo aqui um ponto baixíssimo, ó. Então, não vou aqui trabalhar o primeiro ponto. Vou fazer as minhas 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto. Então, iniciando a sexta carreira, eu venho agora fazer a repetição dos próximos pontos. 2, 3, 4. Agora, aqui dentro, na carreira anterior, eu trabalhei um ponto só. Agora, aqui eu vou trabalhar 2 pontos aqui no espaço das 2 correntes. Então, agora eu vou ficar com 6 pontos. 2 correntes. No mesmo espaço, mais 2. É importante apertar bem para aqui não remontar ponto. Olha só. Então, vou fazer aqui agora a repetição dos 4 pontos. Olha só. Então, agora, 6 pontinhos. Vou dar uma corrente, venho aqui, ó, no desenho que me aparece aqui logo à frente. Então, vou fazer a repetição do primeiro ponto, do segundo ponto, do terceiro, do quarto, no quinto, eu vou fazer 2. Então, vou ficar aqui também com 6 pontos altos, ó. Uma corrente, e agora eu vou fazer repetição. Aqui nesse leque eu vou fazer conforme eu fiz aqui. Então, são 3 leques também. Aí, eu vou voltar aqui com vocês aqui na lateral. Vou adiantando aqui. Cheguei, então, aqui no encontro. Vou diretão aqui fazer o ponto alto em relevo. E agora, é só repetição. Aqui eu vou repetir este leque. E depois aqui a ponta eu vou fazer conforme eu fiz aqui, ó. Finalizando, então, aqui a sexta carreira. Já cortei meu fio, porque agora eu vou voltar na cor natural. Vou fazer somente 2 carreiras aqui, nessa cor. Então, aqui eu dei uma corrente. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, unindo, então, aqui a carreira. Passo todo o meu fio, da mesma forma, eu venho aqui por detrás, nessas 2 laçadinhas, pego aqui a ponta do meu fio e levo lá para o avesso, onde lá vou fazer o meu acabamento. Então, aqui agora com a cor natural, iniciando, então, aqui agora, a 7ª carreira. Iniciando aqui no leque, vou pular aqui o primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, as 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, e vou fazer aqui a repetição destes pontos. 2, 3, 4, 5, e aqui dentro eu vou fazer somente um ponto alto, então, ficando 6 pontos novamente, ó. Não trabalhei aqui o primeiro, ó. Então, vou dar as minhas 2 correntes e venho aqui fazer um ponto alto e fazer aqui a repetição dos 5 pontos, deixando de trabalhar, então, o último ponto. 2, 3, 4,
5, 6 pontos, ó. Então, não trabalhei o primeiro e nem o último pontinho. Vou dar uma corrente e aqui eu vou fazer a repetição destes 6 pontos. 1 ponto, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos, ó. Vou dar uma corrente e agora eu vou fazer a repetição por toda esta ponta, ó, conforme eu já fiz aqui estes 2 desenhos, ó. Então, é repetição até eu chegar aqui, ó, na lateral, onde vai ser aqui essa lateral. Fechando a 7ª carreira, olha só como que ficou a lateral. A lateral sempre repetição, só muda aqui as pontas. Olha só. Então, aqui vou fechar a 7ª carreira com um ponto baixíssimo. Dei uma corrente, venho aqui na 3ª corrente e faço um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou aqui com ponto baixíssimo no 2º ponto, porque eu vou pular o primeiro. Faço um ponto baixíssimo, 3 correntes, que é o primeiro ponto. Vou fazer a repetição agora desses pontos, 2, 3, 4, 5, agora 2 aqui dentro, 6 e 7 pontos, ó. Agora 2 dentro do espaço das 2 correntes, ó. 2 correntinhas de espaço. Aqui eu vou fazer mais 2. E vou fazer a repetição aqui dos 4 pontos. Então, 2, já tenho 3, 4, 5, 6, repetição de 7, quer dizer, me perdoe. Ficando, ó, 7 pontos, ó. 7 pontinhos, ó. Sempre, ó, pulando o primeiro e o último pontinho. Uma corrente. Agora, eu vou fazer a repetição aqui dos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º no mesmo espaço aqui, junto com o 6º pontinho, ó. Desta forma, ó. Então, em todos os desenhos, agora vai ser repetição, conforme eu já fiz esses 2 aqui, ó. As laterais são da mesma forma, repetição dos 4 bloquinhos, com espaço de uma correntinha, o ponto alto em relevo, e aqui a repetição desse leque central, ó. Fechando, então, a 8ª carreira. Já até cortei meu fio. Vou fazer a união aqui, ó, na 3ª correntinha que eu iniciei com ponto baixíssimo. Passo dentro desse, passo todo o fio, venho aqui no 2º ponto por detrás, nessas 2 laçadinhas, laço aqui a ponta do meu fio e levo lá para o avesso. Lá vou fazer o acabamento dessa ponta deste fio. Nesta 9ª carreira, agora, eu vou trabalhar só aqui, ó, esses 2 vão aqui que ficou, esse degrau, ó. Porque eu vou trabalhar para ficar reto, com o tapete todo ficar reto para mim fazer o bico. Então, eu vou preencher aqui agora esses espaços, esses 4 espaços, 2 de cada lado. Então, eu vou fazer um lado aqui, preencher até reto aqui. Depois, eu vou cortar o fio e fazer aqui. E assim, os 4 da mesma forma. Então, aqui, com o meu fio natural, vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Vou começar aqui por esse aqui, ó. Por esse lado aqui, ó. Então, vou vir aqui, ó, tenho esses 3 aqui, ó, esses 4 aqui, ó.
o primeiro de 4 aqui, esses 3 pontos aqui, ó, depois desse leque, ó. Então, eu venho aqui, neste primeiro ponto, ó, faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E vou vir aqui, ó, nesse próximo espaço, ó, e faço 3 pontos. 2 e 3. Uma corrente no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente e venho aqui, ó, no próximo espaço e faço 3 pontos. Então, aqui agora eu não vou ficar mais com 4 bloquinhos de 3 pontos altos, eu vou ficar somente com 3, ó, somente com 3. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou fazer aqui o meu ponto alto aqui em relevo. Vou vir aqui no próximo e vou fazer os meus 3 pontos. 1 ponto, 2 e 3. Uma corrente, vou fazer o segundo bloquinho, 2 e 3. Vou fazer agora o terceiro bloquinho. Ó, lembre que vai sobrar esse daqui pra mim. Então, eu venho aqui e faço o meu terceiro bloquinho. Como do outro lado teve 3, aqui também vai ter 3. Então, aqui agora, ó, eu vou pegar e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Aqui tem o leque, ó, esse primeiro de 3 do leque. Então, eu faço aqui um ponto alto. Então, olha como que vai ficar. Eu já não tenho mais 4, eu tenho 3. Agora, eu vou virar o meu trabalho, eu vou agora de ida e volta. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer as minhas 3 correntes. E venho aqui no próximo espacinho. Agora, eu vou ficar só com 2 bloquinhos. E venho aqui no primeiro e faço meus 3 pontos. 2, 3. Uma corrente. E venho no próximo espaço e faço 3 pontos. 2 e 3. Olha só, então, eu fiquei agora somente com 2. Venho aqui no ponto, olha, prestar atenção que o meu ponto tá em relevo, mas eu tô pelo lado do avesso, então, eu não posso ficar assim, senão ele vai ficar ao contrário. Eu vou ter que ir lá por trás, ó, lá por trás do ponto, abraça ele, ó, e faz o ponto alto em relevo. Venho aqui no próximo, já no outro lado, e faço 3 pontos. 1, 2 e 3. Uma corrente e vou fazer o segundo bloquinho. 2 e 3. Então, eu fiquei com os 2 bloquinhos, ó. 2 de cada lado, ó. 2 e 2. Então, aqui agora, ó, eu tenho essa alcinha. Eu vou fazer aqui um ponto alto aqui, ó. Bem no pezinho da alcinha aqui, faço um ponto alto. Vou virar novamente o trabalho. E agora, eu vou ficar somente com um bloquinho. Então, daqui eu já faço 1, 2 e 3 correntes e venho aqui, ó. Então, agora vai ser só um, ó. 1, 2 e 3. Venho aqui fazer o ponto alto em relevo. Eu estou pelo lado direito, então, eu faço ele normal. E aqui, o ponto, o bloquinho do outro lado. 2 e 3. Olha só. Então, eu venho aqui no pezinho, ó, e faço um ponto alto. Então, olha só como que ficou. Então, eu vou ainda unir aqui, ó, pra ficar retinho, ó. Ainda pra ficar retinho. Então, eu viro novamente o meu trabalho. Vou fazer aqui as minhas 3 correntes, 2 e 3. E vou vir aqui, ó, bem no pezinho, ó. E faço aqui, ó,
um ponto baixíssimo, ó. Fazendo, então, aqui a união. Então, aqui eu já vou até cortar o fio. Vou até cortar, dou uma correntinha assim, ó. E aperto bem. Mostrando aqui, eu terminei, finalizei pelo lado do avesso, virar pelo lado direito, pra mostrar pra vocês como ficou, ó. Olha só, eu tirei aquele degrau, olha só o do lado. Tá indo degrau, ó. Dessa forma, é super fácil de fazer. É só ter um pouquinho de paciência. Tem que trabalhar do ida e volta, virando. Então, agora eu vou fazer este degrau da mesma forma que eu fiz este. E do outro lado também, os dois da mesma forma. Então, ele vai ficar as duas laterais reto, aqui acompanhando as duas pontas do tapete. Vou adiantando e já volto com ele prontinho. Preenchi, então, os degrauzinhos das laterais. Olha só como ficou retinho, olha só. Olha só que lindo. Bem retinho, olha. Então, agora eu vou trabalhar uma carreira na volta toda. Vou trabalhar na cor ainda no natural. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Vou começar por aqui. Primeiro leque aqui do canto, ó. Onde eu tenho aqui 2, 4, 7 pontos, ó. Então, agora eu vou fazer a repetição novamente dos 7. Então, eu vou pular aqui o primeiro ponto, da mesma forma como eu estava trabalhando nas carreiras anteriores. Faço aqui um ponto baixíssimo, 1, 2 e 3 correntes, que é o primeiro ponto. Segura aqui a pontinha, já vou embutindo ela. Então, vou fazer aqui a repetição dos pontos até eu chegar lá no leque. 2, 3, 4, 5, 6, e aqui dentro do espaço somente um. Repetindo, então, os 7 pontos, ó. 2 correntes no mesmo espaço, mais um pontinho, e vou fazer a repetição aqui dos 6 pontos. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como nas carreiras anteriores, eu não trabalhei o primeiro e deixei de trabalhar aqui o último. Então, eu dou uma corrente e vou aqui fazer a repetição dos 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. É um tapete super fácil de fazer, mas ele é rico em detalhes. Aí, os 7 pontos. Então, aqui agora eu vou dar uma correntinha e vou fazer a repetição. Aqui também a repetição dos 7, só que dentro do espaço aqui. Então, eu vou adiantando e volto aqui na lateral pra gente trabalhar aqui essa lateral agora, que vai mudar um pouquinho o desenho. Cheguei aqui, então, olha, no início da lateral. Então, olha, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha, tenho 8 espaços, ó. Então, eu vou aqui dar uma correntinha, vou pular aqui esse primeiro espaço e venho aqui, ó, nesse espaço das 3 correntes. E vou fazer aqui um leque, ó, 3 pontos altos, com espaço de 2 correntes. 2 correntes, 1, 2, 3 pontos, ó, um leque. Dessa forma. Então, aqui agora eu vou pular o próximo espaço e venho aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, pulando um e faço outro leque. Que são os 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 no mesmo espaço. Agora, eu vou pular esse espaço aqui, ó, que é bem em cima onde tem o ponto, ó, o ponto alto em relevo, ó.
eu finalizei aqui com as 3 correntes, ó. Então, eu pulo essa daqui e venho aqui na próxima. E faço um leque. 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Vou pular aqui o próximo, ó, próximo, e venho aqui, ó, e faço um leque. 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui agora com 4 leques. Vou mostrar como é que ficou. Olha só. Olha, depois do ponto alto em relevo, ó, eu tenho 2 leques. E aqui, depois do ponto alto em relevo, ó, eu tenho 2. Então, 4 leques, ó. Então, nos 4 espaços aqui, igual a este, vai ficar 4 leques. Então, aqui agora eu tenho esse leque aqui central, ó. Então, eu faço aqui a repetição dele. Que são os 3 pontos. E igualou a ele agora, esses 2 espaços que eu preenchi. Então, vai ficar a lateral só de leque agora, ó. Fiz a repetição, ó. Então, aqui agora eu tenho o outro espaço aqui que eu preenchi, ó. Então, eu vou aqui nesse primeiro espaço e vou fazer aqui os 2, ó. Os 2 aqui, mais 2, ficando 4. Então, agora é repetição por toda a volta. Finalizando, então, a 9ª carreira. Olha só, lateral. Então, eu fiquei aqui, ó, com 9 leques. Porque eu fiquei aqui no espaço que eu preenchi com 4. Aí, a repetição deste do meio e mais 4 aqui. Então, 9 leques aqui na lateral. Então, aqui eu vou fazer, já fiz uma corrente, e vou fazer a união aqui, na terceira correntinha que eu iniciei, com um ponto baixíssimo. Desta forma. Vou pular novamente aqui o primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Venho aqui no segundo, vou fazer as 3 correntes e aqui a repetição dos pontos até eu chegar lá no leque. 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou ficar com 8, porque eu vou fazer 2 lá dentro do espaço das 2 correntinhas. Então, agora, 8 pontos, 2 correntes, 2 aqui no mesmo espaço, e a repetição aqui de 6 pontos nesta lateral. Vou adiantando aqui e volto já. Então, aqui os 8 pontos, ó, deixei de fazer o primeiro e o último aqui. Então, eu dou uma correntinha e venho aqui fazer a repetição dos 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um no mesmo espaço, 8. Dessa forma. Então, vou fazer aqui agora toda essa ponta aqui do tapete, é repetição, e volto na lateral. Cheguei na lateral, vou dar aqui uma corrente, e vou aqui, ó, já me apresenta o primeiro leque, ó. Então, dentro desse leque, eu vou fazer outro leque. 3 pontos altos, com espaço de 2 correntes. E assim, eu vou fazer nos outros 8 leques. Então, eu tenho aqui na lateral 9, já tenho um pronto e vou fazer nos 8 leques. Lembrando que do último, aqui, para o desenho grande, eu tenho que dar aqui uma corrente, porque o espaço tá um pouquinho longe, então, eu preciso somente dessa corrente aqui. Aqui, de um leque para o outro, eu não preciso. Então, agora é repetição por toda a volta. Fechando, então, a 10ª carreira. Olha só como que ficou a lateral.
Então, aqui agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou dar uma corrente e vou dar início, então, à 11ª carreira e última, ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer um acabamento simples, eu não quero fazer um bico muito elaborado para não tirar a beleza do tapete, porque ele tá muito rico de detalhe. Se eu fazer aqui um bico muito elaborado, vai assim, tipo, matar um pouco aqui o trabalho do tapete. Então, eu quero assim que o trabalho do corpo do tapete seja bem visível, bem apreciado, assim. Então, por isso eu vou fazer um acabamento simples, para dar, assim, um destaque maior no corpo do tapete. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo, eu vou dar uma corrente, é muito simples, uma corrente, e vou trabalhar aqui só as correntinhas, assim, ó, as de trás, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha. Venho aqui na próxima, um ponto baixíssimo e uma corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente. E assim eu vou trabalhar só as correntes, a de trás. Vou entrar aqui dentro do leque, ó. E uma corrente. Vou entrar aqui, eu tenho duas correntes aqui, então, vou fazer 2 pontinhos aqui, ó. Ó, 2 correntes. Ó, tô trabalhando só as correntes, ó. Dessa forma. Então, assim eu vou trabalhando, ó. Olha, ele é muito bonitinho, ó, bem delicadinho. Vou adiantando, ó, e venho aqui no final para me explicar aqui onde tem essa uma corrente. Cheguei aqui onde tem uma corrente, então eu venho nessa corrente e faço aqui o ponto baixíssimo, uma corrente e vou fazer aqui, ó. Vou trabalhar todas as correntinhas, ó. Ao longo do tapete, toda a borda, ó, formou-se uma corrente, ó. Então, eu vou trabalhar sempre a alcinha de trás, esse pontinho. Eu vou, então, adiantando e volto na lateral. Cheguei na lateral já, olha só como que ficou. Olha que perfeito. Pensa num tapete que eu amei o resultado. Tapete encorpado, pesadinho, bem legal para quem aí gosta de um tapete que fica firme no lugar. Então, aqui eu já vou iniciar aqui o leque, ó. Então, já dei aqui aí eu tenho uma correntinha aqui de espaço, ó. Então, eu venho nessa correntinha, faço aqui o ponto baixíssimo, a correntinha, e eu tenho os 3, ó. É só eu acompanhar as correntinhas. As 3 correntinhas, ó. 2, 3, baixíssimo. Aí, eu tenho 2 correntinhas aqui no meio, ó. Então, eu faço aqui nas 2 correntinhas, que é o ponto baixíssimo, mais uma corrente, ó. Aí, eu tenho os 3 aqui, ó. E vou fazendo, ó. Os 3. Aí, aqui já tem os 3 de novo, ó. Então, eu pego aqui já o primeiro, ó. E assim eu vou fazendo, ó. Então, é repetição agora, ó, por toda a volta, desta maneira. Finalizei, então, aqui a peça. Vou dar uma leve mostrada aqui pra vocês. Olha só, que lindinho, olha. Bem perfeitinho, ó. Então, aqui agora eu vou fazer a união da carreira, né? Já até cortei aqui meu fio já. Então, eu venho aqui, ó, onde eu iniciei. Faço um ponto baixíssimo, ó. Passo todo o meu fio. Aí, eu venho aqui na frente, ó. Por detrás. Laço a ponta do fio e levo lá para o avesso, ó. E lá vou fazer o meu acabamento final. Olha só que bonitinho. Então, tá aí mais um tapetinho pronto para vocês. Espero que tenham gostado. Eu gostei demais. Talvez o tapete que eu mais gostei de fazer até hoje. Assim, o que ficou ele, assim, super aconchegante. Bem lindinho. Um tamanho ideal. Olha só. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, dá um joinha aí, diga aí nos comentários que eu vou adorar aí, ler aí o que vocês vão
escrever, perguntar para mim, e eu, assim, com muito prazer, vou responder a vocês. Então, espero vocês em uma próxima videoaula e fiquem com Deus.